pessoal, seja bem-vindo. Meu nome é Thiago Luiz e nessa apresentação eu vou continuar as demonstrações a respeito da série de apresentações de como configurar o serviço DNS. Na apresentação passada a gente mostrou a instalação do serviço, se você não viu, veja. E aqui eu vou demonstrar as configurações do cliente. Tá? Lembrando, eu estou trabalhando nessa série com três sistemas operacionais. Eu tenho o controlador de domínio, que também é servidor DNS. Na apresentação passada eu instalei aqui no server 1 o serviço DNS também. E eu tenho um cliente, que é esse aqui, o que é o cliente 1. Bom, para eu verificar quem é o servidor DNS desse cliente, a gente consegue através do prompt de comando, digitando ipconfig espaço /all, você vai conseguir, dentre as informações citadas, o endereço IP, que é o endereço IP do servidor DNS. Tá legal? Bom, só que a gente não vai usar mais o server 1 nesse cliente. Eu vou usar o 101, que é justamente o servidor que a gente instalou na apresentação passada. Então, ao invés dele consultar o 1, ele vai consultar 101. Antes de efetivar essa alteração, eu gostaria que vocês separassem o seguinte. Eu vou abrir o NS Lookup, tá? E veja que aqui eu consigo fazer resolução de nomes, thiagoluiz.com.br. Veja, ele traz aí pra gente que o endereço IP vinculado ao nome thiagoluiz.com.br são, respectivamente, o 192.168.1.1 e o 192.168.1.2. Só que o que vai acontecer? Eu vou mudar o endereço IP do servidor DNS, agora não é mais o 1, agora é o 101. Utilizando o comando ipconfig/all, a gente consegue constatar a mudança, né? Então, agora o endereço IP do servidor DNS que o meu cliente está usando não é mais o DC1, né? O controlador de domínio, agora é o servidor 1, que é o meu servidor DNS. Ok? Então, agora a gente vai novamente executar o prompt de comando, invocar o utilitário nslookup, e a gente vai perceber que esse nslookup agora ele conecta no servidor 101. A partir daqui, eu vou novamente tentar localizar os endereços IPs vinculados ao nome thiagoluiz.com.br. Vamos ver agora, com essa nova configuração, como é que o nosso prompt de comando no cliente vai se comportar. Deu um timeout, um segundo timeout, um terceiro e a resposta final é que a requisição é desconhecida. Eu vou tentar de novo, tá? Vou digitar novamente e vamos verificar se ele traz alguma resposta para a gente. Mais uma vez, só respostas de timeout e uma resposta final dizendo que a requisição teve um timeout desconhecido. Bom, o que acontece? De fato, o meu servidor DNS, o servidor DNS do cliente 1 é o server 1. É esse computador aqui. Só que, quando a solicitação de resolução de nome chega ao server 1, devido à configuração na placa de rede do server 1, veja, o servidor recebe a solicitação de consulta e encaminha para ele mesmo. Tá? Ele encaminha para ele mesmo porque a gente tem o serviço DNS instalado no server 1. Ok? Então, saiu a solicitação do cliente, chegou ao servidor e o cliente DNS do server 1 encaminhou para o server, o DNS server, o serviço DNS server, que também está no server 1. Chegando no DNS do server 1, eu não tenho em zona de pesquisas diretas nenhuma configuração realizada anteriormente. Ou seja, não tem nenhum arquivo de zona chamado thiagoluiz.com.br. Ok? Uma segunda possibilidade seria que esse servidor, uma vez que ele não tenha a zona thiagoluiz.com.br, que ele encaminhasse a consulta lá para o servidor controlador de domínio, para o DC1. Porém, veja em suas propriedades, botão direito, propriedades no meu servidor DNS, lembrando eu estou aqui no server 1,
Em forwarders a gente tem aqui os encaminhadores. Como é que funcionam os encaminhadores? O meu server 1 ele recebe uma solicitação de consulta e caso ele não tenha resposta, como é o caso do server 1, ele encaminharia essa consulta, essa solicitação de consulta para um outro servidor. No caso da sua empresa, por exemplo, pode ser um servidor de uma operadora telefônica, né, de uma Embratel, Telefônica, NET, assim por diante. No meu caso aqui, eu não encaminho consulta para ninguém. Então, se o server 1 não sabe a resposta, ele não tem resposta para dar, ele não tem para quem perguntar, não tem com quem ele possa encaminhar a consulta e eventualmente atender o cliente. Ok, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui um encaminhador. Antes de cadastrar o encaminhador, eu vou exibir algumas novas opções aqui. Eu vou exibir o cache do nosso serviço DNS. Vou vir aqui em View, Advanced. Veja que a gente tem um item a mais chamado Cache Lookups, pesquisas em cache. Dentro de root eu tenho net, root servers e somente isso. O que eu quero que você preste atenção? Assim que eu configurar o encaminhador, eu vou voltar ao cliente e vou fazer uma nova solicitação de consulta. A gente vai verificar que essa consulta vai ser resolvida e a gente vai verificar também que essa área de cache lookups vai começar a ser populada. Veja só. Então, para criar um encaminhador, botão direito propriedades, no servidor DNS, guia forwarders, edit, e aí você coloca o endereço IP do servidor DNS. Então, 192.168.1.1. Esse é o nosso outro servidor DNS que vai nos atender para encaminhamento de consulta. Tá? Tá aí. Clique em OK. Tá aí, tá pronto. Feito. Clique em OK. Bom, veja que por enquanto nenhuma nova informação. Opa, tem uma nova informação aqui sim, olha. Veja que ele já foi até o controlador de domínio, o nosso outro servidor DNS já trouxe alguns registros novos, certo? Então já houve diferença sim. Agora vamos verificar o seguinte, vamos lá no cliente e verificar se há alguma alteração. Vamos lá. Então vou pesquisar novamente quem é thiagoluiz.com.br e veja. Vamos ver aí. Veja que agora o meu cliente consegue uma resposta do server 1, que é o meu servidor DNS. Note o seguinte. Primeiro, a resposta ela vem e é tratada como não autoritativa. Tá? E a resposta está correta, os endereços vinculados ao nome thiagoluiz.com.br. Ok. Eu vou fazer a mesma coisa, só que no server 1. Veja. Vou executar o nslookup e vou pesquisar quem é thiagoluiz.com.br. Tá aí. Tá? A mesma resposta. O que aconteceu de diferente? Como eu adicionei um encaminhador, quando o serviço DNS, tá, que está no server 1, recebe uma solicitação de consulta, ele encaminha para o servidor que eu cadastrei na guia forwarders. Resolve e traz para mim a resposta. Tá certo? Poxa, mas a mesma resposta foi dada aos dois clientes, da mesma forma, não autoritativa. Né? O que significa essa resposta não autoritativa? Significa que quem respondeu a essa consulta não era o servidor que era proprietário do nome thiagoluiz.com.br. Pô, Thiago, mas espera aí, quem respondeu não foi o server 1? Sim, quem respondeu foi o server 1. Só que o server 1 não é dono do nome thiagoluiz.com.br. Se a gente der uma olhada aqui no console do servidor, você vai ver em Forward Lookup Zones que não tem a zona thiagoluiz.com.br. Na verdade, esse arquivo de zona está aqui. Está no servidor 1, que tem também o console do DNS. E dentro de Forward Lookup Zones, eu tenho a zona thiagoluiz.com.br. A gente vai perceber que executando mais uma vez o nslookup e pesquisando quem é thiagoluiz.com.br, a resposta ela vai ser do tipo autoritativa. Por quê? Porque quem vai responder é o DC1.
É esse servidor ao qual eu estou conectado. E ele dará uma resposta do tipo autoritativa, o que significa que a resposta vem do proprietário daquele domínio. Veja. Tá aí. Tá? Não aparece aquela mensagem de non-authoritative answer, que aparece no server 1 e que aparece no cliente também. Tá legal? Então, só recapitulando, qual que é o caminho da consulta? O cliente, ele tem um serviço chamado DNS Client, chamado Resolver. Esse Resolver inicia uma solicitação de consulta do nome. Verificado na placa de rede o servidor DNS do cliente, essa consulta é encaminhada para o server 1. Chegando no server 1, o server 1 trata essa consulta também como um cliente, enviando para o seu servidor DNS configurado em sua placa de rede, que é ele mesmo. Então vai para o serviço DNS do server 1. O serviço DNS do server 1, dentro de Forward Lookup Zones, não tem a zona chamada thiagoluiz.com.br. Então há aí um encaminhamento de consulta conforme as configurações em forwarders dentro das propriedades do server 1. A consulta é encaminhada para o 192.68.1.1, é resolvida, a resposta é repassada para o server 1, que é a máquina que eu estou, e em seguida ela é repassada para o cliente que finalmente obtém a resposta para a consulta dele. Isso chama-se, isso que a gente configurou no servidor 1 é um servidor DNS do tipo cache. Ele vai fazendo cache das resoluções de nome. Tá ok? Bom, e também esse cache ele é exibido aqui dentro. Tá? Então dentro de BR, com Thiago Luiz, a gente vai perceber que os registros que vão sendo pesquisados vão sendo gravados aqui também. Tá legal? Bom, pessoal, aqui eu demonstrei como criar um servidor cache, como configurar encaminhadores, os clientes e falei um pouquinho a respeito do funcionamento, né, das etapas que uma resolução de nome ela percorre. Tá ok? Tem muito mais informação em cima disso, tá? Então, mas a ideia da apresentação é que seja uma apresentação objetiva, então a gente não abordou todos os detalhes de uma forma ampla, tá legal? Então a gente finaliza aqui essa segunda apresentação, essa segunda parte, né, da configuração do serviço DNS, dessa série DNS. Nas próximas apresentações eu vou mostrar para vocês criação de zona primária, secundária, zona de pesquisa direta, reversa, integradas e por aí vai. Tá legal? Espero que tenha gostado, espero que revejam também as nossas próximas apresentações. Obrigado e até lá.